O técnico René Simões é o único no mundo a treinar seleções masculinas e femininas em jogos oficiais da FIFA. Ele também foi autor da famosa declaração "Estamos criando um monstro" ao se referir a Neymar. Além disso, René colecionou inúmeras histórias no mundo da bola e contou várias delas aqui no Papo Comigo no 442. Curte aí. Senhoras e senhores, estou aqui ao lado simplesmente do técnico René Simões, um cara que tem muita história no futebol brasileiro, que está vivendo um novo momento, mas também vai falar pra gente aqui que quer voltar aos gramados. Então, René Simões, muito obrigado por estar participando aqui no 442 com a gente. Muito obrigado. E é absolutamente sugestivo o nome do programa, né? 442, né? Cuidado, de vez em quando você vai ter que sair um pouquinho, né? Fazer 4-1-4-1, fazer um 3-5-2, mas o 4-4-2 extremamente tradicional, né? E o Brasil sempre se caracterizou por esse esquema. Exatamente. E, professor, eu gosto de começar bem do começo mesmo, realmente. Eu quero saber do senhor como é que surgiu a ideia de ser técnico de futebol. Talvez seja a segunda pessoa mais xingada no esporte, professor. Só perde para o juiz, né? É. É, meu pai foi jogador do Aspirante do Olaria e do Madureira. E o pai dele disse para ele: olha, você vai se casar, né? Então larga essa vida de vagabundos e vai trabalhar. E aí meu pai largou o futebol, comprou uma mercearia e foi trabalhar e toma filhos. Somos 12 filhos, né? Caramba. E todos tiveram o DNA, inclusive as meninas, né? Mas naquela época não tinha futebol feminino. Quando nós íamos para Sepetiba, que é uma região aqui, uma praia do Rio de Janeiro, nós tínhamos o nosso time e as minhas irmãs, algumas delas chutavam também a bola. Mas todos nós, os homens, nascemos com o DNA dele, com boa habilidade. E ele sonhava em ter um filho futebol, né? Um filho jogador de futebol. E aí apostou em mim e eu acabei jogando futebol de salão muito tempo, Jacarepaguá, Vasco, Fluminense, fui seleção carioca e depois fui para o campo. Passei pela escolinha do São Cristóvão e dei uma passagem rápida pelo Júnior do Flamengo e fui ser júniores e profissional do Bom Sucesso. Mas eu era um cara muito rebelde. Eu nasci numa comunidade muito carente, né? Eu sempre digo que se morro tem pé, eu nasci no pé do morro. E você imagina, eu baixinho assim como eu era, até os 16 anos, eu tinha que brigar todo dia eu brigava. Se eu não brigasse, eu era engolido pelos outros. Até que eu passei a jogar no time do bairro, no primeiro time do bairro, aliás, com 15 anos eu já jogava no primeiro time do bairro. E aí a rapaziada da Barra Pesada me protegia e aí eu já não tive que brigar mais, mas continuei com esse espírito incendiário, né? O Austrégésilo de Ataíde, esse grande acadêmico, já morreu quase 100 anos, ele dizia que as pessoas nascem incendiários e morrem bombeiros, né? Hoje eu sou um bombeiro de carteirinha assumido, mas eu era um incendiário. Então, eu era muito chato. Eu queria saber o porquê das coisas, como, para quê. Então, eu enchia o saco do preparador físico, do treinador, e não aceitava, vai lá e faça isso. Eu não aceitava. E aí eu acabei estudando, entrei para a educação física e disse, sabe de uma coisa, eu vou largar essa porcaria de futebol, porque isso é chato pra cacete, ninguém sabe nada. Eu achava que ninguém sabia nada, só eu sabia, né? Mas aí, com 6 meses de educação física, eu já estava sentindo falta, né? Me deu uma coceira no corpo. Eu fui um médico e me disse, olha, na pele, dermatologia, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra ou um psicólogo, um dos dois, que isso que deve estar fazendo isso aí contigo. E aí descobri que era o futebol, isso era 1974, eu já estava no primeiro ano da faculdade, que eu passei em 72, iniciei em 73. E aí fui dirigir todo o futebol do Clube Ginástico Desportivo do Rio de Janeiro, antigo clube alemão, era um clube que ficava em cima do túnel Rebouças, um túnel famoso aqui no Rio de Janeiro, né?
e nunca mais parei, nunca mais parei. E ainda hoje, onde eu estou aqui agora, eu vou dar uma palestra e vou dizer para eles, olha, eu nunca fui treinador de futebol. Eu sempre me achei um treinador de pessoas, porque pelo que eu sei de futebol e pelo que eu jogo, eu teria muito mais caminhos para percorrer como jogador de futebol, mas eu sempre fui tratado só como jogador de futebol e não como uma pessoa. E essa pessoa tinha muitas carências, muitas necessidades, muitos bloqueios internos, né? Então eu precisava que alguém sentasse comigo, me explicasse algumas coisas e pudesse. Eu costumo dizer para os meus mentorados, principalmente os jogadores, eu disse para eles: joga essa mala fora, cara. Você está carregando uma mala aí para dentro de campo que tu não precisa. Então, se eu tivesse sido trabalhado. Então, a vida toda eu venho fazendo isso. Até mesmo agora, quando eu falo para você, eu me coloco como sendo um treinador de pessoas. O que eu quero passar é que alguém escute e diga assim, pô, isso me ajudou. Então, já valeu a pena ter dado uma entrevista para você. Pô, que legal, professor. E é exatamente isso que eu penso também. E até em cima disso, eu queria te perguntar o seguinte: é difícil a vida do técnico no Brasil, principalmente? Que não é só lidar com tática, formação, como o time vai se postar, mas também lidar com o ser humano, é isso. Você tem 30 jogadores no elenco. Como é que você lida com todos eles? Como é que é lidar isso com o mental de cada jogador, né? Primeiro, você tem que fazer gestão da singularidade, né? Junta, pega os seus amigos numa festa, faça esse teste, você que está me ouvindo, você, Arthur, e olhe para os pés. Ninguém vai estar usando o mesmo tipo de sapato, né? É Então, verdade. nós tínhamos o Ford 48, o Chevrolet 52, e saía Chevrolet 52 durante 5, 10 anos, você tinha o mesmo carro sendo fabricado em série. Hoje em dia não se fabrica mais, cada um quer ser o seu carro, do seu jeito, o seu sapato. Então, é preciso que você entenda que isso não é egoísmo, isso é uma característica nossa de querer ser singular. Eu ser eu mesmo, eu ter valor, eu ser reconhecido. O problema do treinador é a covardia que se faz com o treinador. Eu vou te citar 2 exemplos para você entender. Em 1989, eu fui trabalhar no Catar, ao Rayyan Sport Club. Ele havia, em 89, caído para a segunda divisão e em 87 caiu, temporada 87, 88 ele caiu, temporada 88, 89 ele subiu. E aí, para 89 e 90, eles me contrataram para dirigir o time na primeira divisão. Eu cheguei lá, jogamos o primeiro turno e acabamos o primeiro turno em último lugar. Último lugar. O presidente do clube, junto com o Sheik, me chamaram para uma reunião e eu avisei a minha comissão técnica: olha, arrumem as malas, vamos para casa, porra. Vão Estou cair. no último lugar. Isso é óbvio, não tem como outro caminho. Quando eu cheguei lá, o presidente ele me perguntou, coach, o que está acontecendo? Eu disse, você tem visto os jogos? Ele disse, tenho. Eu digo, nós temos jogado bem ou jogado mal? Ele disse assim, eu acho até que o time está jogando bem, não está jogando mal. Eu disse, isso é uma fase de adaptação. O time estava jogando uma segunda divisão, nós trocamos alguns jogadores, trouxemos até brasileiros, o time está encorpando. Eu acho que o time... Você acha que o time vai jogar melhor no segundo turno? Eu disse, não só acho, como eu tenho absoluta certeza que vai jogar melhor. Esse cara não me mandou embora. Ele disse, então vamos trabalhar. Isso me deu um ânimo, cara. Isso... E aos jogadores mostrou o seguinte, quem é o general da história? O general está ali. Eu sou o soldado, eu não derrubo o general. Se alguém queria me derrubar, que na época eu não acredito que tivesse, às vezes acontece, Sim. se alguém tinha isso na cabeça, eu disse assim, porra, o cara é forte, não dá para brigar com ele. Eu tenho que segui-lo, né? Eu não vou lutar contra ele, eu vou Sim. lutar por ele junto com ele. E simplesmente nós ganhamos o segundo turno todo e fomos campeões da temporada de 89 e 90 no Catar, o Al Rayyan. Então, para você ver, esses dias eu estava comentando que eu estou fazendo os programas Donos da Bola, aí comentaram sobre o Capo no Vasco da Gama.
Se ele Sim. perder o jogo, o próximo jogo, ele tem que ser mandado embora. Eu digo, isso não tem sentido, pô. Ele vai jogar o quarto jogo. Se perder, mandar embora, começa tudo de novo. Sim. Não faz sentido. O time está se ajustando. O time do Botafogo aqui começou muito mal no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca. Eu disse, calma, o time vai se ajustar. As peças, os jogadores todos chegando, sentindo o peso da camisa do Botafogo. Não é fácil O performar. Chamusca por pouco não caiu, o Chamusca. Muito pouco, muito pouco. Ele se salvou no último chute do Pedro Castro contra o Nova Iguaçu, que fez o gol, levou ele para disputar a final com o Vasco da Gama da Taça Rio. Seria uma insanidade mandar o cara embora. Então, há essa injustiça. A Jamaica foi a mesma coisa. A Jamaica, eu fui ao Brasil, vim ao Brasil com o time, joguei 18 jogos, foi um desastre. Quando eu cheguei lá, eu disse ao presidente da federação, olha, daqui a 3 meses nós temos a Copa do Caribe. Se você quiser, com quem eu levei para o Brasil, a gente ganha com o pé nas costas, sem fazer força a Copa do Caribe. Agora, se você quiser tentar ir para a Copa do Mundo, eu tenho que mandar muita gente embora. Eu vou mandar 18 dos 28 e são os mais famosos. Ele disse, eu quero tentar ir para a Copa do Mundo. Conclusão, 3 meses depois nós jogamos a Copa do Caribe e fomos eliminados por Cuba. Cuba não tem futebol, porra. Sim. Né? Aí dividiu o país. Metade do país não queria que eu ficasse e a outra metade do país queria que eu fosse embora. Então, para você ver como é que ficou a situação. Todo mundo querendo que eu fosse embora. E ele disse não. Eu contratei esse médico, ele me deu uma prescrição de 4 anos. Eu só mando embora ele depois de 4 anos. Conclusão, quem era contra ele? Se tinha alguém no time, se eu tinha alguém convocado. E começou a descobrir o seguinte, não adianta, eu tenho que trabalhar porque esse cara vai ficar aqui. Em 4 anos, nós fomos para a Copa do Mundo da França, primeiro time, nós fomos para a Copa do Mundo da Argentina no Sub-20, nós fomos para a Copa do Mundo da Nova Zelândia com a Sub-17. E só não fomos para as Olimpíadas, rapaz, por causa de um gol no saldo para Costa Rica, perdemos. O que aconteceu? Na Jamaica, eu sempre dizia, derrotas nunca geraram crises, sempre geraram aprendizados. E com as derrotas nós fomos aprendendo e nós fomos medindo. Eu tenho um ditado que eu uso nos meus negócios, no futebol, quem mede, controla. Quem controla, melhora. Então, tudo era controlado, tudo era trabalhado com os números, vamos subir, subir. Aqui no Brasil, nós dávamos 120 passes com 70% de passes errados. Ou seja, nós tínhamos 36 passes certos em 90 minutos para ganhar um jogo. Perdíamos de 8-0, 9-0, 7-0. Quando nós empatamos com os Estados Unidos em Washington, D.C., que basicamente foi o jogo que garantiu a classificação, nós demos 600 passes com 80% dos passes certos. Então, foi uma progressão, foi um tempo de trabalho. Quando você não tem esse tempo de trabalho, já começa a se falar do Thiago Nunes no Grêmio. Sim. Né? Ele foi campeão gaúcho, maravilha. Agora ele começa mal o campeonato, opa, talvez não seja o treinador, né? O treinador que trouxeram para o Internacional. É óbvio que o cara vai sofrer uma adaptação, é a língua, a comida, os costumes, as viagens. Então, é uma coisa de maluco, rapaz. Você sair do Rio Grande do Sul, né, com 10 graus, 12 graus, e jogar lá em Fortaleza com 39 graus, né? A umidade diferente, o tempo de voo. E essa covardia, o Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, ele disse, eu não preciso descansar os meus jogadores. Eu liguei para ele e falei, Jorge, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa descansar, você sabe por quê? Porque você acaba o jogo, você vai para o vestiário, troca de roupa, entra no ônibus, vai para o aeroporto, pega teu voo fretado, os caras já vêm com descompressor nas pernas, já vêm se alimentando e dormindo. Chega no mesmo dia, vai para casa, volta no outro para você. Não. Aqui no Brasil, o cara vai jogar em Fortaleza, ele vai jogar às 4, 5 horas da tarde, vai para o hotel, vai dormir, vai acordar às 3 da manhã, vai pegar o voo, vai fazer uma conexão
uma parada em Salvador, depois talvez faça uma parada em São Paulo e depois vai para o Rio Grande do Sul. Esse cara vai chegar à noite lá, cara. E perna encolhida, e alimentação mal feita. Então, sai tudo na conta de quem? Do treinador. Isso é muito injusto. É verdade. E assim, você comentou até, eu queria até muito falar sobre a sua experiência na Jamaica, porque foram 2 vezes, né? Primeiro em 94 e depois Isso. em 2010. Mas a de 94 eu acho que marcou muito, né, o René? Porque você foi chamado para realmente levar a Jamaica para uma Copa do Mundo, uma coisa inédita, que a Jamaica nunca tinha ido para a Copa do Mundo. E depois que você aceitou esse desafio, surgiu até o projeto que você criou, que foi o Adote Jogador, né? Que você Isso. trouxe Uhum. patrocínio para os jogadores. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi mudar, revolucionar essa questão dentro da seleção jamaicana, né? Eu não queria ir para a Jamaica porque eu já conhecia. Em 89, na 89, eu estava com a seleção sub-20. Depois que eu voltei do Catar, eu tinha a seleção sub-20. 88 isso, 88, antes de ir para o Catar. Eu fui, eu fui à Jamaica com a seleção sub-20 e fiz um giro lá. Então, quando em 94 eu volto do Catar para o Brasil, me oferece a Jamaica, eu disse, não quero ir, sem chance, não tem futebol profissional, não tem campos direitos lá, não tem nada. Mas aí o Brasil tinha interesse em entrar no Conselho, como ainda tem, Conselho de Segurança da ONU, e queria os votos do Caribe. Aí ofereceu cooperação técnica. A Jamaica queria um treinador. Vieram aqui na Academia Brasileira de Futebol, né, que era do João Avelange, junto com o Espezinho Neto, e eles me indicaram. Só que falaram comigo, eu disse, não quero. O presidente veio, acabou convencendo e eu cheguei lá. Né? E cheguei lá e vi que a Jamaica era muito mais abaixo de zero no futebol do que no bobsled, né? A corrida do trenózinho no gelo. Sim. E aí eu disse, bom, a primeira coisa nós temos que internacionalizar esse time, tem que viajar onde tiver futebol para eles aprenderem, porque eles não tinham nada, eles não acreditavam que podiam ser. E eu fui ao primeiro-ministro e perguntei para ele, digo, olha, eu preciso de dinheiro. Ele disse, não, dinheiro não dá, futebol é coisa de baixo nível aqui, alta sociedade, ninguém vai patrocinar vocês, o governo também não. Tá bom, eu saí da conversa com ele, que aliás não foi com ele, foi com o assessor dele, e me garantia que era a opinião dele também. Eu sentei no carro e disse, vou voltar para o Brasil, pô, não tem nada. Eu disse, mas eu vou perder para esse cara? Não vou perder esse jogo. Aí eu saí, entrei no supermercado e pedi $1.000 americanos, que eram $185.000 jamaicanos, é dinheiro para cacete, para o cara de um supermercado para ele adotar por mês um jogador meu. Aí ele falou, pô, Renê, eu gostei muito de você. É muito dinheiro, mas eu vou fazer isso. Aí fui na Barga Rent a Car, uma empresa que alugava carros, com o Michael da Costa. Michael, me dá $1.000. Eu disse, pô, cara, é muito dinheiro. Mas eu gostei de você, eu vou dar. Bom, eu tinha 2 adotados, né? Fui na federação, falei com o presidente, disse, vamos lançar amanhã esse projeto. Ele falou, mas tá maluco? Só tem 2. Eu digo, vamos lançar amanhã, traz os 2 aqui. Mas o barulho foi tão grande que rapidinho nós tínhamos 25 jogadores adotados, sendo um a $5.000. $5.000, amigo, dava quase $1 milhão de dólares jamaicanos. E aí o barulho foi tão grande na imprensa e na população que o primeiro-ministro mandou me chamar, perguntando quanto é que nós precisávamos. Então, o que eu tinha ido lá pedir para ele já ficou valendo 3 vezes mais, porque eu pedi 3 vezes mais e ele não tinha como dar, porque ele não podia ficar fora. Então, aí começamos a ter dinheiro para começar a viajar, conseguimos um patrocínio excepcional da American Airlines, $4 milhões, mas você pagando 25% que abatia. Então, se uma passagem custava $1.000, eu pagava $250 e abatia desses 4 milhões. Ou seja, eu não tinha 4, eu tinha 16 milhões. Então, a sub-15 viajava, sub-17, sub-20, sub-23, o primeiro time. Nós fomos a 28 países diferentes e todos os continentes para conhecer todos os tipos de futebol. E aí o time evoluiu muito e a gente acabou tendo a classificação.
Não, muito legal. E esses bastidores, assim, que a gente realmente não tem esse conhecimento, né? O público não tem esse conhecimento. É uma experiência muito maior do que você levar realmente 11 jogadores para dentro de campo, né? É. É uma Ali eu tive mudança, que realmente. trabalhar com o marketing, eu tive que trabalhar com o marketing, com relações públicas, eu tive que treinar a torcida. Inacreditável isso, eu era o treinador da torcida, porque todo jogo eu tinha que falar, porque o esporte forte na Jamaica hoje é o atletismo, né? Mas na época era o cricket. E o cricket, o torcedor se comporta como jogador de tênis. Você espera acabar a jogada para depois reagir. E eles faziam isso no futebol. E eu dizia para Putz. eles: não, o futebol você xinga o árbitro, você apita, você assovia, você grita contra o adversário. Então, nós somos um país turístico, nós não podemos fazer isso. Eu disse: olha, quando acabar o jogo, abraça eles, beija o jogador, bota o árbitro num hotel paradisíaco, faz qualquer negócio. Mas durante o jogo, não. E aí o negócio começou a ficar complicado. Tanto que eu tomei um gol uma vez, o meu time tomou um gol uma vez, porque a torcida fez uma ola. Quando a torcida fez a ola, os jogadores ficaram meio parados assim, pá, tomamos um gol num amistoso. Um amistoso aqui no Brasil, quando nós entramos, foi em Rio Claro. Nós entramos no vestiário, meu lateral esquerdo, Gregory Messi, disse assim: professor, esse pessoal não vai parar de batucar? Ali do meu lado eu não consigo me concentrar, porque a bateria estava do lado dele, na lateral. Eu disse: não, cara, isso vai ser 90 minutos. Aprenda a concentrar, foco no jogo, esqueça a torcida. Exatamente. E assim, o René Simões, pra quem não conhece, ele é o único, até pesquisei exatamente isso, é o único técnico no mundo que conseguiu comandar seleções masculinas e femininas em jogos oficiais da FIFA. Então, assim, é um marco muito grande. Eu queria até comentar sobre isso com você, René, que é o seu comando técnico na seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, né, que a gente conseguiu a medalha de prata. Foi quase o ouro, que jogamos até Isso. melhor a final. Muito melhor. Fomos garfados ali, pênalti, um monte de coisa. O Exatamente. que Como é que eu, foi o que eu isso? passo, o que eu passo para as pessoas é o seguinte: se você quer ter um resultado diferente dos resultados que estão acontecendo, não faça a mesma coisa, porque a tendência é que teu resultado seja o mesmo. Não, teu resultado vai ser pior, porque os teus adversários estão evoluindo. Quando você olhar, parece que você andou para trás. Não é você que andou para trás, é que você ficou parado, fazendo as mesmas coisas, os outros fizeram diferente, e você vai olhá-los na frente e eles vão te olhar para trás. Eu fiz uma análise do que acontecia com as meninas na CBF, né? Hoje a CBF faz um trabalho magnífico com as meninas, irretocável. As meninas odiavam a CBF odiava as meninas. As comissões técnicas não chegavam perto das meninas porque diziam que o comportamento delas era diferente. E eu fui analisando tudo, perguntando aqui. Eu fui convidado pelo Branco, que hoje é diretor. Ele encontrou comigo e disse: Renê, pelo que eu te conheço, nós tínhamos muito conhecimento, pelo que eu conheço, cara, acho que você vai fazer um trabalho brilhante na seleção feminina. Eu digo: me fale sobre elas. Aí ele foi falando tudo. Eu disse: bom, eu não posso me comportar como comportavam as outras comissões técnicas. A comissão técnica, algumas, não são todas, são relatos que eu tive, colocavam a relação na parede e treinador, todo mundo descia, as meninas viam quem estava cortada, quem estava selecionada para o próximo campo. Jamais. E não chegavam perto. Eu resolvi convocá-las no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Primeira mensagem para elas: eu trabalho com uma seleção de mulheres. Ponto. Porque isso, muita coisa se falava delas, a Sim. respeito das opções sexuais delas. Isso não é problema meu, porra. Eu nunca tive problema com isso. Então, fui no Álvaro da Camélia, um amigo meu, arrumei rosas, então, e marquei no aeroporto Santos Dumont a apresentação delas. Eu queria que fosse público. Então, elas chegavam, eu dava uma rosa, um abraço, um beijo e desejava boas-vindas. Eu tenho um livro escrito, O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, e elas têm relato delas. Né? Esse cara é completamente maluco, porra. Está dando rosa, chegando perto da gente. Eu estou começando a desconfiar desse cara. No primeiro discurso que eu fiz para ela, a primeira palestra, eu falei para elas
que eu ia tratá-las como sendo minhas filhas. Foi outro choque para elas. Ninguém chega perto. Esse cara diz que eu sou filha, esse cara é cascateiro, mentiroso. Eu disse, Sim. olha, eu vou tratá-las como eu trato minhas filhas. Tudo o que elas precisam, eu sou obrigado a prover. Tudo o que elas querem, elas têm que conquistar. Uma coisa é o que eu necessito, outra coisa é o que eu quero. O que eu quero, eu conquisto. O que eu necessito, alguém tem que me dar pela posição. Então, eu, como treinador, tudo que vocês necessitarem, eu vou colocar. O meu nome, o meu prestígio, o meu cargo para que vocês tenham. Tudo que vocês quiserem, conquistem. Agora, tenha certeza, eu vou fazer vocês chorar muito, porque as minhas filhas sempre choraram muito comigo, porque eu pego pesado quando é preciso. Agora, sou extremamente carinhoso. Outro choque para elas, e aí um choque, foi o terceiro choque, foi quando nós, de manhã, a gente sempre tinha a escolinha do professor Simões, que a gente conversava sobre vida, sobre tática, vídeos, tudo, e saíamos para o campo, né, o que eu chamo de treinamento em sala. Então, elas saíram com o preparador físico, era o primeiro dia, e iam trabalhar na sala de musculação. Quando eu desci, estão todas elas paradas com o preparador físico em frente à sala de musculação, e eu disse, o que está vendo? O rapaz disse que aqui essa sala é para a seleção principal do Brasil, que as meninas vão treinar como todos os outros, lá no vestiário onde tem aqueles pesos. Eu fui para o cara e disse, olha, você tem 5 minutos para abrir essa porta, ou eu arrombo essa porta, porque essa é a seleção principal de mulheres do Brasil. Se você não abrir, eu vou arrombar a porta. Ele deu um jeito, falou com alguém lá, abriu a porta. Quando elas entraram ali, elas se sentiram o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, né? Elas se sentiram imensas, empoderadas. E dali a gente começou a caminhada. Foi lindo demais, porque muita coisa que eu usei nesse processo da Jamaica de perder, não gerar crise, gerar aprendizado, aconteceu com elas, porque eu só jogava contra time de homens. E no início elas perdiam de 7, de 5, de 6. A minha comissão técnica desesperada. Vamos chamar um time de meninas aqui para elas ganharem. Não, deixa elas ir aprendendo, porque coisas boas estão acontecendo. Então, a gente não falava só das coisas ruins, a gente fortalecia as coisas boas e, olha, evoluímos, hein? Melhoramos, olha aqui, ó, olha a estatística que está dando, o número de passes, desarme, as triangulações, olha o número de corners. Então, à medida que nós íamos dando números para elas, elas iam evoluindo, entendendo o jogo, e entender a mulher, né? Deixá-las falar. A mulher precisa verbalizar, né? O homem acha que a mulher fala muito, que incomoda, porque ele acha que quando a mulher está falando, que ela quer que você resolva o problema dela. Nem sempre. Ela apenas tem a necessidade, pela psicologia dela, de falar e ir encaixando as coisas. Às vezes ela não quer. Várias vezes elas já acabavam o treino e vinham para mim, professor, você viu aquilo? Eu digo, aham. Porque aquilo você assistiu, aham. Porque o outro, aham, aham. Eu ficava 10 minutos falando, aham. Quando acabava, me dava um abraço e dizia assim, porra, como você me ajudou? Como você me ajudou? Então, ao entender a psicologia dela, a tratarem elas como mulheres mesmo, que são todas mulheres, as coisas ficaram muito legais e nós não tivemos problema e merecíamos ter ganho o ouro, né? Merecíamos ter ganho o ouro. Não, com certeza. E assim, é muito legal isso porque cada vez mais a gente começa a perceber que o mental é tão importante quanto o físico e o técnico, né? Então... Nós somos uma mente com um corpo. Na escola, nós aprendemos que nós éramos cabeça, tronco e membros. Isso que nós aprendemos. Não, hoje em dia a definição que você tem que dar é o seguinte, nós somos uma mente com um corpo. Isso é que nós temos que dividir. Como é que se divide o corpo humano? Em mente e corpo. Pronto. Se você for por aí, você vai trabalhar exatamente tudo. Não, com certeza, uma coisa não funciona sem a outra, né? E Renê, quando a gente fala no nome do René Simões, também uma das coisas mais marcantes que aparecem é a sua frase icônica quando você estava no Atlético Goianiense, na partida contra o Santos, falando de Neymar, naquele caso que ele teve com o técnico Dorival Júnior, né? Para quem não se lembra, teve um pênalti para o Santos, o Neymar pegou a bola para bater, né? E o Dorival falou que não, quem bate é o Marcel. E aí
ele xingou, enfim, teve troca de ofensas, isso foi pro vestiário também. O Dorival Júnior tentou realmente coibir isso, né? Trazer uma punição pro Neymar na época. A diretoria não concordou e demitiu o técnico Dorival Júnior. Então, nessa guerra, entre aspas, o Dorival Júnior acabou caindo do comando do Santos, e o René Simões, na entrevista coletiva, falou que estaríamos criando um monstro naquele momento. E eu quero saber do René agora, né, com o Neymar mais experiente. Criamos um monstro de fato, René? Olha, a questão da comunicação é muito importante, né? Então, se eu quero criar uma reflexão em cima de alguma coisa que falo, é preciso que eu tenha um mecanismo, né? Então, quando eu acabei o jogo, eu não tinha absolutamente nada pré-concebido, né? Nós estávamos ganhando o jogo de 2-0, ganhando bem o jogo, e todo mundo muito calmo do Santos. De repente, tivemos uma falha grotesca, outra falha grotesca do mesmo jogador, tanto que esse jogador, eu acabei, tempos depois, tirando até do clube, porque eu achei muito estranhas as falhas, muito, muito estranhas. E aí o jogo começou a ferver e o Neymar começou a ferver também, né? E na hora que teve esse problema do pênalti, foi o treinador, foi o Edu Dracena, que era o capitão, e foi o árbitro, porque na hora de dar a saída ele não retornou para o campo dele, né? Para quem está nos ouvindo aí, eu acho que quem ouve o teu podcast tem que ser interessado em saber de futebol, né? Ele tem que voltar para o campo do Santos. Ele ficou no campo do Atlético e o jogo foi reiniciado. Primeira providência, eu fui no Voaden e falei: Voaden, nós temos que educar os meninos. Nós temos que educar os meninos. Quando ele xingou lá, era um cartão amarelo. Quando não veio para o campo, outro amarelo. Saía, era uma bela reflexão para ele. Eu fui para o vestiário, falei de tudo, e depois digo: não, eu tenho que fazer um chamamento, porque se você, naquela época, e eu sou muito ligado a Curitiba, né? Eu adoro Curitiba, me tornei torcedor coxa branca, tudo isso, e nós estávamos com um deputado que tinha passado por cima de um carro no cruzamento e tinha decapitado um, matado o outro, dois, e não estava acontecendo nada com aquele deputado, né? Eu estava muito indignado com aquilo, porque fama, poder e dinheiro não pode determinar que as pessoas estão acima da lei, vivendo em conveniência. Quando você vive em conveniência, você não vive em sociedade, porque só importa o que é conveniente para mim. Em sociedade, a gente vive em convivência. O que é bom para você, se não for bom para mim, eu fico quieto, e se for bom para mim, você aceita também. Agora, eu não tenho que aceitar tudo o que você quer e você aceitar tudo porque eu sou famoso, poderoso e tenho dinheiro. Então, aquilo estava me revoltando. Eu disse: está na hora de fazer um chamamento aí para essa juventude que tem o Neymar como seu ídolo, né? E aí eu usei palavras fortes mesmo. Fico muito feliz porque eu falei mal educado desportivamente. Sim. Nunca falei citando a mãe dele, o pai dele, eu não jamais faria isso. Eu falei desportivamente porque eu sabia algumas coisas que estavam acontecendo lá, que eu tinha um assistente do Dorival que tinha trabalhado comigo, eu sabia de algumas coisas. Então, aquilo foi uma forma. Quando acabou, a minha filha psicóloga me ligou e disse: pai, as palavras foram muito fortes. Eu disse: olha, embora eu não tenha premeditado, na hora que eu falei, eu quis usar palavras fortes mesmo para fazer um chamamento a todo mundo. Não dá para você fazer isso, entendeu? Tempos depois, eu nunca falei com o Neymar depois disso, nunca estive com ele. Tempos depois, ele foi num programa da Hebe Camargo, que eu era fã, e ele estava sendo entrevistado. Era um programa que mulheres entrevistavam um homem, né? E uma mulher era entrevistada por homens. Era um quadro legal dela. E as mulheres entrevistando ele, aí alguém disse assim: Neymar, teve um camarada que não citou meu nome, que disse que estávamos criando um monstro. A Hebe entrou
não devia me conhecer. Eu a conhecia muito, mas ela talvez não me conhecesse. Essas pessoas não vale nem a pena a gente citar o nome delas e falar nelas. O Neymar entrou e disse: não, o professor é uma pessoa boa, o professor é uma pessoa boa, sim, já está tudo resolvido, a minha mãe sentiu. E aquilo me sensibilizou, né? Eu disse: pô, ele podia ali aproveitar e Sim. sentar, né? Aí eu escrevi uma carta para ele, né, explicando o por quê, e explicando para ele que meu pai, em 1950, tinha chorado muito no Maracanã, quando perdeu a Copa do Mundo, e que eu não queria vê-lo chorando de novo a Copa do Mundo aqui no Brasil. E nós já estávamos nominados para sediar a Copa. E escrevi que eu não tinha absolutamente nada pessoal, que desejava muito, que via nele um futuro número um do mundo, craque, tudo isso. E essa carta foi lida por ele, porque o rapaz que era assistente, eu entreguei a ele, ele entregou na mão, ele leu e disse: mande um abraço para o professor. Nunca nos falamos, nada. Vejo que quando ele saiu para o Barcelona, é a necessidade que os grandes craques têm que ter, que o clube seja maior do que ele. Porque Sim. quando ele no Barcelona, ele foi muito bem. Que o Barcelona já tinha mandado embora 2 jogadores no seu reinado de número 1. O Barcelona disse: pode ir embora, aqui não fica, aqui é Barcelona. Então, tinha o Messi e tinha o Barcelona, que era grande. Então, ele teve a melhor passagem até agora foi no Barcelona. Quando ele saiu para o Paris Saint-Germain, eu disse: vai ter um pouquinho de problema, porque o Paris Saint-Germain é menor do que ele, ainda mais Sim. sendo vendido por 1 bilhão e tantos. Né? Mas eu acho que ele vem, acho que a atuação que ele está tendo agora na Copa América está excepcional, a forma como o Tite está utilizando ele, dando mais liberdade. Ele é muito bom jogador, ele é muito inteligente. Eu digo sempre, as pessoas acham que não pode, ele tem muito mais técnica do que o Cristiano Ronaldo. Se você pegar variações que ele tem mais variações do que o Messi. O Messi é mais rotineiro, faz com brilhantismo, brilhantismo. Dizem até porque o Messi tem um distúrbiozinho leve, né, de autismo, por isso ele é tão repetitivo nas coisas, mas é brilhante, né? Quem é que pode falar do Messi? Mas eu acho que o Neymar tem uma variação até maior do que ele, mas eu vejo que ele ainda não se decidiu ser o número 1, e para ser o número 1 você tem que pagar o preço, né? E esse preço vem de abrir mão, né? Toda coisa que eu decido, eu abro mão de alguma coisa. Exatamente. Coisas que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo realmente abriu mão, dá pra perceber isso. O Messi também. São perfis totalmente diferentes, é isso. A gente espera muito, eu Diferente, torço muito pro certo ou Neymar. errado, certo ou errado, são perfis diferentes. São. É isso. Exatamente. E, Renê, ainda sobre seleção brasileira, eu sei que você já tem que partir para pro seu Palestra aqui. para a sua palestra exatamente, mas eu queria falar só se o que você achou daquele comunicado dos jogadores da seleção brasileira antes da Copa América. A torcida esperava muito, até pelo que tudo estava sendo comentado na época, e chegou na hora, os jogadores deram o seu recado, mas numa carta que talvez não passou muito o sentimento que a gente estava imaginando dos jogadores. O que você pensa sobre isso, Renê? Olha, assim, eu nunca me furto a dar uma opinião que possa ajudar alguém. Vamos no primeiro ponto, entrevista do Tite. Eu não misturo política com o trabalho com o futebol. Desculpe, discordo plenamente, por 2 razões. Primeiro, que tudo na vida é política. Se eu estou vestindo um casaco aqui e esse casaco tem um tecido que é importado, eu sou a favor das aberturas do mercado. Se eu uso tudo aqui que é brasileiro, eu sou a favor do protecionismo. Isso é política, nós estamos falando de política. Então, não existe isso de que eu não falo de política. Outra, porque é uma contradição. Quando ele estava no Corinthians, ele mandou abraços para o Lula, Dona Marisa, tirou fotos, tudo isso. Ali o futebol se misturou com a política. E agora ele tem todo o direito, e eu aceito isso, dele não gostar do presidente do Bolsonaro. Ele tem todo o direito.
Ele só tem que lembrar uma coisa: ele é representante da seleção brasileira. Eu trabalhei no Irã, eu gostava do Ahmadinejad, porra, um maluco, completamente maluco. Eu via as coisas, eu estava lá, eu via as coisas, completamente maluco. Nós fomos convidados, a seleção olímpica, para ir ao Palácio. Eu fui, né? Eu, quando estava com a seleção feminina, nós fomos convidados para ir ao Palácio com o Lula. Eu fui, apertei a mão do Lula, apertei a mão do Ahmadinejad, eu fui a todos os países que eu trabalhei, que os presidentes nos convocaram lá, eu fui em respeito à liturgia do cargo. O teu cargo tem uma liturgia e você tem que fazer isso. Então, eu não posso dizer não vou. Não, errado. Segundo, não vamos disputar a Copa América, ou vamos disputar a Copa América, não sei. Não me cabe, como funcionário, dizer aonde nós vamos disputar. Agora, eu posso ter a minha opinião e expressar a minha opinião. E se a minha opinião não for aceita e aquilo me incomodar a tal ponto, eu me demito, eu vou embora. Eu vou me embora. Eu vou me embora. O jogador tem todo o direito de dizer assim: não quero participar da Copa América, porque neste momento eu estou de férias. Agora, eu não tenho o direito de dizer eu não quero participar da Copa América, que seria jogada na Argentina e Colômbia, e eu jogaria, mas eu não quero porque está sendo jogado no Brasil. Em razão de quê? Não tem essa razão. Então, eu acho que prevaleceu o bom senso, e aí entra naquela história da mente, né? Enquanto estava com aquele problema de joga, não joga, faz, não faz, visita, não visita, eles fizeram um jogo contra a Venezuela arrastado, depois fizeram um jogo com o Paraguai já melhor, porque já tinha saído o presidente da CBF, Sim. Não sei se ele era o problema para eles fizeram um jogo, e agora que decidiram jogar, estão jogando com uma alegria, rapaz. O time está bonito, a bola está rolando, estão saindo em velocidade. Você vê o astral de um time, você vê na comemoração dos gols. Não tem aquele negócio de sair 2 comemorando aqui, 4 se abraçam ali. Não, é todo mundo. O banco vem junto, a comissão técnica celebra junto. Então, a alegria que eles estão, isso é fundamental. Isso é fundamental para o trabalho. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não confundir as coisas, né? Se eu estou sentado, se eu estou falando com você aqui, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. Por quê? Com quem que eu tenho responsabilidade? Nesse caso, comigo mesmo. Porque eu não estou falando em nome da CBF, eu não estou falando em nome do Flamengo, do Corinthians, do Inter, do Grêmio. Agora, se eu sou treinador do América, de Minas, quando eu falo, eu tenho responsabilidade porque eu sou funcionário desse clube. Hoje eu posso falar livremente, porque eu falo pela minha imagem somente. Agora, quando eu falo em nome de uma associação, em nome de uma agremiação, em nome de um clube, eu tenho que saber que eu falo por ele, pela liturgia, pelas obrigações que eu tenho. Não, com certeza, René. E você falou do Irã, enfim, também passou por outros países como Trindade e Tobago, Costa Rica. Tem alguma Emirados história... Árabes. Emirados Árabes, exatamente. Tem alguma história assim que aconteceu com você muito diferente, muito divertida, ou então realmente Ontem eu estava diferente? contando essa história no Irã. Porque no Irã eu tinha 2 tradutores. Eu tinha um tradutor do Farsi, que é a língua deles, para o português. Então, eu falava em português, ele traduzia para o Farsi no treinamento. Então, eu comecei a estudar o Farsi, que é outra coisa. Jorge Sampaoli. Eu não gosto de Jorge Sampaoli porque ele não respeitou o meu país. Ele passou 2 anos aqui, ele não dizia muito obrigado, bom dia, boa tarde. Zero de respeito por ele por causa disso. Ele não respeitou o meu país. Então, todos os países que eu fui, falando que nem o Papai Joel ou não, você está respeitando o país que está tentando falar na língua dele. Então, eu tinha esse no campo. Quando eu ia dar entrevista, eu tinha um de inglês para o Farsi, porque eu falava inglês, e se o cara traduzisse errado, como aconteceu algumas vezes, algum jornalista corrigia ele. Não, ele não falou isso, não. Ele falou coisa assim diferente. Então, era muito bom.
E aí eu me lembro que eu tinha dois jogadores bem interessantes. Um, eu não me lembro o primeiro nome dele agora, mas o sobrenome era Peidaí. E o segundo era o Merda, com H-M-E-H-D-A, Merda Poladi. Esse veio a jogar até aqui no Brasil, a Copa do Mundo, ele jogou o Merda. Então, as minhas sobrinhas pequenas, né, de vez em quando falavam palavrão, a mãe chegava, não, eu estou falando o nome do jogador do tio René, o Merda de lá e tal. E nós fomos jogar na Tunísia e quando chegou no intervalo, eu tinha um centroavante, Golamin, que não estava jogando bem, né? E aí, na preleção, eu falei, Golamin, olha, é o seguinte, vamos aqui e tal. Golamin, foi bom o primeiro tempo, legal, gostei, mas eu vou fazer uma troca, tá? Eu vou colocar o Merda agora e você está fora. Acabei de dar preleção, fui ao banheiro, saí, a sorte é que nós atravessávamos o campo todinho, o vestiário ficava do outro lado. Quando eu estou atravessando o campo, quem é que está para dar a saída? A saída naquele momento era nossa. O Golamin estava lá, o centroavante. Aí eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu digo, estou com 12 em campo. Aí eu chamei o Amin. O Amin era o tradutor. Digo, Amin, conta quantos jogadores o Irã está no campo agora. Era um amistoso, então. Aí ele olhou e disse, nós estamos com 12. Eu digo, e pode jogar com 12? Ele disse, não pode, está errado. Eu digo, o que o Golamin está fazendo ali? Eu substituí ele. Não, você falou que ele jogou bem a beça. Eu falei para ele, elogiei, dei força para ele, que ele estava muito bem. Eu digo, não, rapaz, eu usei uma estratégia. Eu elogiei ele, mas depois eu Sim, para tirei ele. tirar. Vai lá e avisa o Golamin para ele ir para o vestiário. Aí ele foi lá e avisou. Essa foi extremamente interessante, fora de tantas outras, né? Tem muitas outras. São culturas muito diferentes, né, Renê? Muito E, diferentes. e assim, pra gente fechar aqui, Renê, porque você tem os seus compromissos aí, eu te agradeço muito aí. Quase uma palestra aqui pra gente de graça. E, Renê, o nosso canal, como você bem sabe, é o 442, e eu sempre peço no final das entrevistas para o entrevistado montar o seu 442 de sonhos, ou 442 de pessoas com quem você trabalhou, enfim. Se você não quiser se comprometer, você monta dos sonhos, com jogadores que você acha que são os melhores, enfim. Daí eu vou botar com os que eu trabalhei. Eu trabalhei com o Tafarel. Pô. Tafarel, porra, o Pelé dos goleiros para mim, né? Fantástico ele. Eu botaria o Luciano. O Luciano foi um lateral direito que foi a Toulon comigo. Jogava muito o Luciano. Ele acabou não brilhando, coisas que acontecem. Eu podia botar Djalma Dia, Carlos Alberto, Cafu, Leandro. Mas eu estou botando aqueles que trabalharam comigo, né? Eu colocaria o Durão Brown da seleção da Jamaica. Eu botava a Rosana Augusto, lateral esquerda, da seleção feminina. De volante, eu botava o Célio, que jogou comigo na Portuguesa. Célio. Do lado do Célio, eu botaria a Daniela Alves, uma jogadora fenomenal. No meio-campo, eu ia fazer um meio-campo muito legal, que eu ia botar a Rosana. Eu tenho o Leonardo também. Leonardo jogou comigo, podia jogar ali. Eu ia ter um meio-campo do barulho, rapaz. Eu ia fazer um quadradinho ali, eu ia botar a Marta e o Bismarck. Nossa. Marta e Bismarck, rapaz. Olha que coisa mais linda, né? Eu ia ter que dar uma ajeitada. Eu colocaria o Bismarck um pouco mais na frente para botar o Theodore Whitmore. E vou fazer uma substituição agora. Eu vou te. Não vai entrar o Merda, né? Não, Merda não entra, não. Mas a Formiga tem que entrar aí. A Formiga tem que verdade. entrar. A Formiga é espetacular. Faz de conta que dá para jogar com essas 5 aí. Vou fazer. Dá para jogar com 12. Joga com 12. Vamos jogar com 12. E aí eu boto a Cris, que é a maior artilheira das Olimpíadas, né? E de centroavante eu botaria o Mansur Mukhtar, que jogou comigo no Catar, foi o melhor jogador da Ásia. Esse seria, né? Como treinador, eu colocaria o Enio Andrade, eu sou fã do Enio Andrade. Preparador físico, eu colocaria
Eu colocaria o Luiz Carlos Primo, que trabalhou comigo na Portuguesa, um excelente. Médico, eu botaria o José Luiz Rum. Só isso. José Luiz Rum. Acho que está uma seleção boa, né? Pô, bom demais. Presidente, eu colocaria o Oswaldo Teixeira Duarte, presidente, que esse camarada, nós teríamos que montar um outro 4-4-2 para falar da minha experiência com esse camarada. Fantástico, cara. Foi em 86 quando eu fui para trabalhar na Portuguesa. Dá um 4-4-2 completo, fala só dele. Então, isso, só uma palhinha antes da gente fazer. Vamos marcar sim o parte 2. Eu sei que você tem que ir aí rapidinho, mas eu tinha uma pergunta da Portuguesa que eu acho que eu tenho que fazer. A sua passagem pela Portuguesa, teve o caso você pedir demissão, né? Segundo histórias. Isso foi. O cara entrou com 4 caras armados no vestiário. Nossa. Então, como é que foi isso, René? Ele perdeu. Eu estou esquecendo o nome dele agora. Ele perdeu um gol. Ele perdeu um pênalti. E aí, quando ele saiu, a torcida falou alguma coisa e ele xingou a torcida. Eu estou no vestiário conversando, daqui a pouco eu vejo entrando um cara acompanhado de 4 camaradas enormes, né? Segundo a história, o relato, eles eram do BOP, né? Os caras eram do BOP, e esse cara foi para cima do jogador. Quando foi para cima do jogador, eu fui para cima dele, né? Para cima dele foi um bate-boca danado, e aí o pessoal tentando me tirar. Pô, não, ele é vice-presidente do clube, ele pode ser vice-presidente do clube onde ele quiser. No vestiário, eu sou o dono do vestiário. E os caras eu via, né? A arma na cintura deles, né? E aí batemos boca, ele saiu. Quando eu saí, eu fui lá ver o seu Luiz, né, o vice-presidente. Ele estava quase infartando, porque já tinham ido lá nele, dado uma dura nele. E aí eu não me contive, eu disse, não dá para ficar sem falar. Isso aí aconteceu e aí foi um caos, né, que deu promotoria, interditaram o estádio um tempo. E eu nunca me furtei a dar minhas opiniões. Talvez eu pudesse ter ido um pouco mais longe em alguns cargos, né? Na própria CBF. Eu me lembro que quando eu voltei campeão na Argentina, 88, sub-20, né? Eu dei uma declaração. Quando eu acabei de dar a declaração, um jornalista disse assim, você está pedindo demissão do cargo? Eu disse, não, eu só estou dando conselhos, aqui à CBF. Não, mas está muito pesado. Eu digo, não me importa, porra. Não me importa, são os conselhos. E um dos conselhos que eu disse é que eu queria criar um método de convocação para os treinadores, um ranking. Porque eu dizia, olha, eu acabei de ser campeão, mas é absolutamente injusto eu ter sido chamado pela CBF. Tem tantos treinadores que têm um currículo melhor do que o meu. Mas o presidente Nabi, vice-presidente na época, ele era o presidente de fato, gostou de mim e me trouxe. Não pode ser assim. Tem que ter uma valorização. Não, que legal, que legal. Vamos fazer com certeza a parte 2, Renê, porque tem muitas histórias que a gente não tem como contar todas aqui. E foi muito legal de verdade, Renê. Um bate-papo muito bacana, com muitas histórias, com muita visão e quase que uma palestra de graça aqui pro pessoal que acompanha o 442. Te agradeço imensamente, Renê, pelo papo. Nada. E espero você aqui na parte 2 aqui, Renê. E eu queria deixar uma última mensagem de um negócio que eu falo muito para as pessoas, né? Nós estamos vivendo num momento de muitos problemas pessoais, pessoas sem emprego, pessoas doentes, uma série de fatores que têm acontecido. E eu diria o seguinte, o que o Sócrates falou, né? Não foi o doutor Sócrates, não, o filósofo, né? Uma vez disse assim, se pudesse juntar todos os problemas do mundo e dividir ele em partes iguais para cada pessoa do mundo, eu ficaria só com os meus. Isso ele quis dizer o seguinte, por mais que você ache que o teu problema é o maior do mundo, cuidado que não deve ser. Se você dividir com todo mundo, talvez você fique com um problema maior, até porque você já conhece os seus problemas, e o que você receberia você não conhece. Então, desejar que esse tempo tenha trazido muito amadurecimento, muitos ensinamentos para a gente, e dizer que vai passar, vai passar.
Com certeza. Eu não vou nem pedir o like pra você que acompanhou esse bate-papo aqui com a gente, porque eu acho que isso aí é certo. Depois desse papo com o René é mais do que certo. Eu espero que você continue aqui sempre no 442 acompanhando pra gente trazer cada vez mais papos e convidados legais como o René Simões. E é isso. Obrigado, René. Tamo junto e vamos fazer a parte 2.